São Paulo tentando acabar com o incômodo jejum diante de Juan Pablo Vojvoda. E Michael já rescindiu seu contrato com o Flamengo, mas ainda não fechou com o Al-Ahly da Arábia Saudita. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quanto ele pede e se há chance, por exemplo, dele pintar no Corinthians ou no São Paulo. Bora te atualizar sobre como o tricolor conseguiu destravar a negociação por Lucas Ramon, que será reforço a partir da próxima segunda-feira. Allan Kardec procurando o clube no futebol brasileiro, tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Quero falar agora sobre Allan Kardec, centroavante que completou nesse mês de janeiro 37 anos de idade, jogador de números bem legais, por exemplo, Santos, São Paulo e Palmeiras. Chegou a fazer sucesso no Benfica e esteve na temporada passada no Atlético Paranaense, conseguiu acesso com o Furacão. O Allan Kardec está livre no mercado e em busca de oportunidades. Importante contar que para o Allan Kardec, nesse momento, a questão financeira não é um impeditivo. Ele não busca uma proposta muito vantajosa. Ele quer um projeto legal em que ele possa jogar em alto nível. É importante registrar que o Kardec está livre, ele não teve seu contrato renovado com o Atlético Paranaense, mas tem mantido a forma física, aguardando por ofertas. Teve sondagens de times da Série B, decidiu recusá-las porque sonhava em ter a oportunidade de atuar numa equipe da primeira divisão. O que você pensa sobre o Kardec? Só vale a lembrança de que no ano passado, mesmo não tendo conseguido jogar com o Odair Hellmann por opção do treinador, ele termina a temporada como vice-artilheiro do Atlético Paranaense com apenas um gol a menos do que o Viveiros, tendo jogado muito menos minutos do que o colombiano. Bora te falar sobre o São Paulo, que terá a partir da segunda-feira mais um reforço. Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, que havia assinado um pré-contrato com o tricolor na virada do ano, enfim, foi liberado pelo Mirassol. Mas a negociação foi das mais complicadas e precisou da contribuição de Adriano Espadoto, que é representante do Lucas Ramon. Você não entendeu nada, eu explico. Lucas Ramon assinou pré-contrato com o São Paulo e só poderia chegar antes do fim do seu vínculo com o Mirassol, em 4 de abril, com a aprovação do time do interior. São Paulo chegou a oferecer R$500 mil de compensação e ouviu um não. São Paulo chegou a sugerir os empréstimos do volante Luan e do zagueiro Tolói. Mirassol também disse não. A pedida do Mirassol era de R$2 milhões e o São Paulo disse que não pagaria R$2 milhões para antecipar a chegada de um lateral que em 3 meses seria reforço do São Paulo sem custos. No fim das contas, o Adriano Espadoto acabou cedendo e deixou 25% dos direitos que pertencem ao Negueba e eram dele para o Mirassol. Diante desse contexto, Lucas Ramon foi liberado e passa a integrar o elenco do tricolor a partir de segunda-feira para disputar a posição com o Cedric e com o Mike. É grande a chance de o Lucas Ramon se tornar titular, até porque os dois laterais do São Paulo não têm dado conta do recado. E Michael não é mais jogador do Flamengo, mas não se acertou ainda com o Al-Ahly, equipe da segunda divisão da Arábia Saudita. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte ligada ao atleta que afirmou o seguinte: não tem nada definido ainda sobre o time saudita. Por enquanto, todas as possibilidades estão abertas, inclusive da permanência dele no Brasil, fecha aspas, disse essa pessoa muito próxima do atacante. Michael, de 29 anos de idade, precisava se desvincular do Flamengo para buscar outras alternativas. Recentemente, o Michael esteve na mira do São Paulo e do Corinthians. Dá para dizer que existiram negociações, mas hoje São Paulo e Corinthians desistiram de contratá-lo. Sabe por quê? A pedida do Michael foi de R$2 milhões por mês de salário, além de luvas de 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 25 milhões de reais que seriam parcelados como prêmio pela assinatura do contrato até o fim do vínculo. São Paulo e Corinthians consideraram a pedida fora da realidade e retiraram-se das negociações. A menos que o Michael aceite condições bem inferiores, não dá para imaginar que ele seja contratado pela dupla paulista. Michael optou por rescindir seu contrato com o Flamengo e agora vai ser responsável por escolher seu futuro. Caberia no seu time do coração? O que você achou dos números que eu citei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau. Hora de falar sobre o São Paulo, que tenta acabar na noite desse sábado com um incômodo jejum. Tricolor nunca venceu Juan Pablo Vojvoda. E olha que foram 13 partidas, com 6 empates e 7 derrotas. Vojvoda, hoje comandante do Santos, já havia feito bastante sucesso pelo Fortaleza. Nesses 13 jogos que eu citei, São Paulo marcou 7 gols e sofreu 16.
para a partida desse sábado, confronto muito importante na parte de baixo da tabela. São Paulo é hoje o primeiro time fora da zona do rebaixamento no Campeonato Paulista, são apenas 4 pontos conquistados. O Santos aparece um pouco melhor, com 6 pontos. Em caso de vitória para qualquer um dos lados, aquele que ganhar vai entrar na briga pelo acesso. Se houver empate, dá para dizer que ambos vão continuar ameaçados pelo rebaixamento e quem perder vai se ver numa situação extremamente delicada. Com a lembrança de que o São Paulo vem de vitória importante contra o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, 2-1 de virada no Morumbi, enquanto o Santos foi a Chapecó e perdeu para a Chapecoense por 4-2. Vojvoda bastante ameaçado de demissão. Ele venceu apenas a primeira partida na temporada, triunfo contra o Novo Horizontino dentro de casa. Desde então, 5 partidas com 2 derrotas e 3 empates. Você tem palpite para esse jogo? Eu iria de vitória do São Paulo ou empate. Acho que o São Paulo vence pelo placar mínimo. E aí eu coloco, e acho que a gente pode entrar no assunto do Marcos Antônio, porque, assim, me parece que está muito claro no bastidor dessa tentativa do Flamengo tentar contratar o Marcos Antônio, porque é o seguinte, por mais que o Flamengo tenha esse poderio financeiro para tentar contratar um jogador como o Paquetá e está vindo pelo desejo dele, mas o Marcos Antônio, por exemplo, que é um valor de mercado e até na questão da badalação pode parecer menor hoje, ele não vai acontecer essa negociação porque, primeiro, o São Paulo não quer vender, o West Ham quis vender. O Paquetá quer muito vir. Tava a família toda, aquela coisa eufórica que a gente está vendo. Se o Marcos Antônio levantar a mão e falar assim, eu quero ir para o Flamengo, o negócio vai acontecer. Porque assim, o Bruno é muito experiente em negociações, se bobear, tem mais tempo até do que eu aí no mercado da bola. Quando o jogador é quem comanda a negociação. Então, se o Marcos Antônio levantar a mão e falar assim, ó, São Paulo, eu quero ir para o Flamengo, aí o Flamengo começa a largar na frente nessa corrida da negociação. Então, assim, me parece que nesse momento, me parece não, informação, nesse momento o Flamengo fica um passo ou 2 passos atrás nessa corrida com o São Paulo, porque o São Paulo ontem se posicionou cara a cara com o Flamengo, e o jogador não tem uma opinião aberta com os dois. Não tem, o Marcos Antônio já teve conversa com o Flamengo e já teve conversa com o São Paulo. E não há um posicionamento claro do jogador. Olha, eu quero ir para o Flamengo. Olha, esquece porque eu fico aqui no São Paulo. O posicionamento do Marcos Antônio nesse momento, jogador, tá? Tô falando. Sim. É neutro. Eu tô focado aqui no campo. Mas cabe a ele também se posicionar para não esticar muito essa novela, né? O Marcos Antônio deixa com os representantes e ele tem uma representação top, que é a Rock Nation. Que é uma agência, assim, fodida no mundo. Que é do mesmo Paquetá também, né? De empresários. É do Hendrick também, é? Aliás, a Rock Nation intermediou o Ryan no Bournemouth. Olha aí. Eu não sabia disso. Não a Rock Nation não é a agência do Ryan, é o Nenezini, mas foi a Rock Nation que fez a intermediação Bournemouth-Vasco na situação do Ryan. Ou seja, a gente está falando de gente grande no mercado. Sim. Mas só para eu entender, o Marcos Antônio ele pertence ao São Paulo? O Marcos Antônio, ele foi emprestado... Ele está por empréstimo. Ele tem 2 empréstimos. Agora ele está sob contrato de reempréstimo. Porque assim, quando ele chegou ao São Paulo, foi na temporada passada, foi empréstimo. Aí o São Paulo não tinha a grana... Da Lazio, é isso? Da Lazio. Ele não tinha a grana para pagar a opção de compra. Aí o que o São Paulo fez? Fez uma espécie de um cambalacho. Cambalacho, eu vou falar, cambalacho. Fez um reempréstimo para pagar em 2026, agora, no meio do ano. Para não entrar num orçamento de 25, porque o São Paulo já estava com o orçamento de 25 estourado. E aí a Lazio topou colocar os 4,2 milhões de euros para 26. Então o São Paulo tem, em 2026, que pagar, que virou praticamente uma obrigação de compra. Não uma opção, mas quase que uma obrigação. Não, é uma obrigação de compra. Por quê? Porque a meta é muito baixa e ele já bateu essa meta. Entendi. Vai comprar. Mas né? Então o São Paulo já avisou por escrito para Lazio, o jogador é meu, eu vou pagar. Então assim, ó, tem uma cláusula lá que é muito clara entre Lazio e São Paulo,
Se qualquer proposta chegar pelo Marcos Antônio, seja do Flamengo, seja do Cruzeiro, seja do Barcelona, o São Paulo precisa ser avisado e o São Paulo é parte da negociação. São Paulo que vai querer negociar, então. Então é o São Paulo que é parte da negociação, porque o São Paulo é o jogador, é o time que comprou o jogador, ou que já está fechado para comprar. Mas até quando vai esse empréstimo e até quando ele tem que exercer? Até o meio do ano, até em julho. Entendi. Tipo, o jogador é do São Paulo. O jogador Marcos Antônio é do São Paulo. Entendi. E aí eu vi o Hernan e o Bruno falando ontem. Então quer dizer, se o Flamengo quiser, ele tem que conversar com o São Paulo. Sim. Não com a Lazio. Porque, como o Hernan explicou, ele já atingiu a meta contratual que torna ele uma compra obrigatória. Então isso. Se o Flamengo chegar e quiser pagar 50 milhões de euros no Marcos Antônio, 4,2 vão para Lazio e 45,8 vão para o São Paulo. O Hernan já explicou aqui no Fala Fonte alguns lives atrás que o São Paulo não tinha esse dinheiro de imediato. Que aí vai ser pago ao longo de 2026, 2027, parcelado. E eu vi os dois falando ontem do preço do Marcos Antônio. Que o ele São jogou Paulo bem ontem, não jogou? Jogou muito bem. Aquela virada Ele foi do o motorzinho do time. Foi. Ele e o Danielzinho estão encaixando uma dupla de volantes da época do Dorival, que era Pablo Maia e Alisson. E o Enzo tá jogando bem também, voltou a jogar bem? Assim, ó, eu vou classificar o Enzo assim, o Enzo é monstro. Eu acho ele bom, cara. Ele é forte, Eu ele acho marca, também. ele vai na frente, Você ele é acha, Viola? raçudo. Ele é raçudo, ele tá voltando de lesão, né? Tá Foi voltando de assistência lesão. pro Luciano. Depois aí eu conto um pormenorzinho do Marcos Antônio logo depois do Felipe aí. Não, vamos falar. Ele não foi assistência do Luciano. O Luciano cruza e o Não, o Enzo. Pulgar, o Luciano segundo cruza Isso. e o Pulgar falha. Aí tem o gol do Danielzinho. É o gol do Danielzinho. Isso. É que no gol do Luciano, o início da jogada é com Marcos Antônio, que e vira Enzo. pro Enzo cruza. Eu acho ele bom lateral, sim. Eles estavam falando dos valores, falando com uma fonte, falou valores acima do Caio Jorge, assim, uma negociação nos moldes de Caio Jorge, como vocês colocaram. 30 milhões de euros que tinham falando, do Marcos Antônio. Mas aí menos também, né? O bastidor dessa conversa foi o seguinte, que eu e o Bruno apurando. O Boto estava num hotel aqui em São Paulo, um hotel 6 estrelas. Opa. É o tipo que você fica, né? Quando você... Com certeza. E aí marcaram uma conversa. Vamos bater um papo, tomar um café e tal. E o Rui Costa foi até lá. E aí eles sentaram e conversaram. E aí pelo que eu pude apurar, o Rui Costa vira para o Boto e fala assim, não temos interesse em negociar o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é uma das estrelas do São Paulo, junto com outros jogadores, os principais. O Marcos Antônio está para o São Paulo como o Caio Jorge está para o Cruzeiro, como a Arrascaeta está para o Flamengo, e outros tantos aí dos principais jogadores do futebol brasileiro. No sentido de ser inegociável. Acho que é isso. No sentido de importância dentro de campo, no sentido de inegociáveis, como esses atletas, e principal, valor de mercado. Eu vi muita gente falando que não é o 0-1, tá? Mas porque assim, você cria uma competição interna dentro do teu grupo que é desnecessária. Mas ele é um dos principais dentro do elenco do São Paulo. Mas ele não vale tudo isso? 30 milhões? 30 milhões de euros. Deixa eu ver aqui. Mas e você pensa que ele é... Eu vi muita gente falando assim, 20, que o São Paulo virou pro Flamengo, ou o Rui Costa virou pro Boto e falou 25 milhões de euros. O que eu tenho de informação, e respeitando sempre, claro, todos os colegas que informam, mas a minha informação vocês não pagaram 30 vocês não quiseram pagar 30 no Caio Jorge, no Cruzeiro, é o mesmo valor se quiserem conversar. Então tamo junto. Mas